Pessoal, bom dia, paz, Senhor, manhã de bênçãos nessa manhã de terça-feira, dia 23 de dezembro de 2025. Que seja essa palavra ao coração dos irmãos. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, compartilhem, comente, padrões da plataforma. Clube de membros, botão assinar, e aqui em cima, se o irmão e irmã desejar semear nesse ministério. Pessoal, foi feito um decreto lá no livro de Esther, né, para exterminar o povo de Deus, os judeus, e o que acontece? O decreto não podia ser revogado, o decreto persa, mas outro poderia ser feito, né? No mesmo dia que ia ser exterminado, seriam exterminados os judeus, foi feito um novo decreto para que eles lutassem. Isso aí está lá em Esther, capítulo 8, versículo 11, falando de eles pegarem armas, lutarem, né? defender as suas famílias. E foi uma ordem que veio da parte do Senhor, e ali o Senhor usou Esther e Mardoqueu, moveu o coração do rei Assuero, e foi feito esse decreto para que eles lutassem, né, se levantassem ali contra o decreto maligno de Amã, que era um decreto de extermínio. O livro de Esther basicamente é um livro, quem não leu a história, eu convido a ler, porque é uma história muito linda. Você não vai ver o nome de Deus, mas você vai ver Deus em tempo todo, em todos os bastidores. É um livro de livramento. Fala de um grande livramento, como Deus ele foi movendo peças ali para poder operar um livramento a favor do seu povo. E o decreto novo que foi feito para que lutassem pelas suas famílias, ele dizia, olha, se organizem, defendam suas vidas, defendam suas famílias, né? Não aceitem morrer passivamente, morram lutando. É aquela história do cair atirando, né? Morrer lutando, se tiver que morrer, vai morrer lutando. Então, o primeiro decreto de destruição ele não foi removido, mas foi liberada a autoridade para que eles resistissem. Irmãos, o que eu vejo hoje? Hoje um inimigo está investindo pesado em destruir vidas, destruir lares, destruir famílias, porque é um projeto de Deus sobre a família. Se você destrói a família, você destrói a sociedade, você destrói o país, a nação. E esse decreto não pode ser revogado. No momento que a gente vive agora, o Senhor permitiu com que a gente viva isso, com que o mundo passe por isso, com que o inimigo ele ataque nessa área, né? É uma permissão, é um decreto de juízo, né? Não pode ser revogado. Mas um outro decreto foi dado. Nós podemos defender os nossos lares, nós podemos defender as nossas famílias, nós podemos defender os nossos filhos. Esse decreto foi dado. O decreto que foi dado, ele não tirou o inimigo, mas ele tirou de nós o medo. Como tinha tirado o medo lá do povo de judeu, né? Os judeus que estavam lá na fortaleza de Suzã e lá no reino de Assuero. Em Esther capítulo 9, no versículo 1, diz que o dia que seria o dia de derrota se transformou no dia de vitória. Ou seja, o dia que eles seriam exterminados foi o dia em que eles lutaram pelas suas famílias, pelas suas vidas e venceram. Venceram o inimigo. O inimigo continua existindo, mas foi vencido. A ameaça ela continua sendo real, mas o medo mudou de lado, porque o inimigo foi vencido. O inimigo, Amã e toda a sua trama foi vencida. Esther capítulo 9, versículo 2 diz que o temor dos judeus caiu sobre todos os povos. Ou seja, eles passaram a temer os judeus. E antes eram os judeus que estavam com medo daquilo que ia acontecer. Então, quando Deus ele te autoriza a lutar, quando Deus ele nos autoriza, ele nos dá essa autoridade espiritual para que venhamos a lutar, o ambiente muda, meu irmão, minha irmã. O cenário muda. É um campo de batalha. Às vezes nós demoramos a entender, e a gente quer tentar contornar, resolver humanamente coisas que estão acontecendo na nossa casa, no nosso lar, com os nossos filhos, com parentes, marido, esposa, e é uma situação espiritual e você está, às vezes, levando para o lado humano, tentando resolver de maneira humana algo que é espiritual, algo que é, sim, um decreto espiritual, uma ação do maligno, uma ação do mal, e o adversário, como eu falei, ele vai tentar de todas as formas. E os judeus que lutaram, eles lutaram por algo maior que eles mesmos. Paulo vai dizer que eles lutaram por suas vidas, pelas suas mulheres, pelas suas crianças. Não era uma guerra de, eu vou lutar só por mim. Não. Lutaram pelas suas famílias. Então, era uma guerra pela sua herança, né? Pelo seu futuro, pela sua continuidade, pelo maior tesouro que Deus tinha dado a eles, que eram suas famílias. Então, eu vejo que existem lutas que nós escolhemos lutar. Agora, tem lutas que nós somos obrigados a lutar. Lutar pelo lar, lutar pelos filhos, pela integridade, a identidade dos filhos. Hoje o inimigo está aí, entrando dentro dos lares através do celular, através de filmes, de séries, de desenhos, de jogos, videogame. Então,
O inimigo está dentro da mente de homens e mulheres para destruir famílias. Então, a luta é uma luta muito, muito genuína, uma luta muito digna, né? Aquele que ama a sua família não se omite. E a arma deles não era apenas física, era uma arma espiritual. Eles sabiam quem eles eram e eles sabiam quem era o inimigo deles, era Amã. Amã tentou apagar a identidade, como o diabo hoje tenta apagar a identidade, tenta misturar, fala, não, pode tudo, tudo vale, né? Tentou silenciar a fé deles, tentou exterminar a linhagem deles. Não é nada diferente do que a gente vive hoje. Satanás ataca na identidade, sabe? A identidade de, eu não sei se eu creio no Deus do meu pai, eu não sei se eu acredito no Deus do meu marido, eu não sei se eu acredito nesse Deus, eu não sei, aquela dúvida, aquele questionamento, sabe? Da identidade. Hoje em dia o ataque à identidade é tão forte que tem sido questionada a identidade sexual da pessoa. A pessoa nasce homem e questiona. O inimigo começa a lançar sementes de dúvida até que toma a mente da pessoa, cauteriza pelo pecado. Então hoje não é diferente tudo aquilo que está acontecendo, sabe? Mas quando o decreto saiu, o povo se posicionou em Deus. A palavra fala que muitos dos povos da terra se fizeram judeus por conta do temor dos judeus que tinha caído sobre eles. Lá em Esther 8, no versículo 16 e 17, se eu não me engano. Então, muitos dos povos da terra se fizeram judeus. Quando você assume sua identidade espiritual, minha irmã, meu irmão, até quem te atacava passa a te respeitar, sabe? Até quem está ao seu lado, ao seu redor, que questiona o seu posicionamento, passa a admirar o seu posicionamento, passa a admirar a sua educação que você dá aos seus filhos, a estrutura familiar que você tem, passa a admirar. Até as pessoas que estão aí no mundo, vizinhos, parentes, né, parentela, passa a admirar a conduta. Então a gente tem que entender que nem toda luta é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Paulo vai dizer lá em Efésios, capítulo 6. Né? As nossas lutas não são. Hoje as nossas armas é a verdade contra a mentira que está aí. Presença contra o abandono, porque hoje em dia se abandona mulher, filho, marido, se abandona tudo. Pai, mãe, se larga. Hoje em dia o amor esfriou, né? O amor se esfriaria e está se cumprindo. É a palavra de Deus contra a heresia do diabo, a mentira, o engano, é a santidade contra a corrupção, o pecado. Então, posicionamento, a gente não pode ser passivo. Hoje tem muito cristão aí com a bandeira da passividade, pregando, não, eu sou da paz, a gente vai conquistar pelo amor. Passividade. Eu estava no evento dos Legendários, né, mês passado, e houve até um debate lá, e posicionamento totalmente passivo de um companheiro, e eu entrei na conversa e falei, rapaz, olha, se nós fomos feitos sal da terra para não ter sabor, luz do mundo para poder não iluminar, então a gente não tem, nosso papel como igreja não serve para nada. Nós temos que influenciar. Nós temos, até ele discordou, senti que ele ficou, eu falei com toda a educação, até por respeito, sendo uma pessoa, né, mais velha que eu, mas nós temos que influenciar. Então hoje há muita passividade. Se os judeus não lutassem por suas famílias, eles morreriam igual ovelha, morreriam ali passivamente. Meu irmão, minha irmã, quem não luta espiritualmente perde primeiro dentro de casa, sabe? Perde primeiro dentro de casa, perde filho, perde marido, perde esposa. Deus não levantou os judeus para atacar. Deus levantou os judeus para se defenderem, para não morrerem calados. Sabe? A família sendo destruídas aí porque alguém decidiu, eu não vou brigar, não vou lutar não. Não vou entrar, espiritualmente, tá? Não vou orar por isso, não. Cansei. Deixa ele, deixa ela. Eu não vou me envolver. Não vou enfrentar isso, não. É isso. Alguém foi passivo, deixou. Não deixa ele fazer isso, quando crescer. Tem pai que entrega os filhos para o mundo. Não, quando crescer o mundo vai ensinar. O mundo vai ensinar. O mundo vai destruir. Hoje é um decreto da parte do Senhor de restauração, de livramento e de salvação para dentro da sua casa. Meu irmão, minha irmã, defenda aquilo que o Senhor te confiou. Defenda a sua fé, defenda a sua casa, defenda a sua mente, defenda seus filhos, defenda a sua identidade, defenda a sua família. Lute. E o Senhor, Ele vai te dar vitória sobre tudo aquilo que tem se levantado contra o teu lar. Tá bom? Deus abençoe vocês nesse dia.
A paz, Senhor.